Atos capítulo 2. Deus tem ministrado essa palavra no meu coração já há alguns dias e eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Atos capítulo 2. É uma passagem bem conhecida que fala, né, do Espírito Santo. O livro de Atos, ele é o livro, né, do Espírito Santo, né, das ações do Espírito Santo, como o Espírito Santo veio, como ele encheu, né, esse povo e como ele está vivo até hoje, nos dias de hoje, para nos guiar e nos ajudar na caminhada, né? É o Espírito Santo. E às vezes parece que nós esquecemos tanto do Espírito Santo, mas Jesus, ele foi para o Pai e ele disse: "Eu vou enviar o Espírito, o meu Espírito, né, o Consolador". E é ele que está ativo agora, é ele que nos usa, é ele que nos prepara, é o Espírito Santo que faz todas as coisas, né? E nos enche dele, e nos capacita a viver uma vida plenamente na vontade de Deus. E em Atos dos Apóstolos vai dizer assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu vou ler até aqui, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero entregar aqui, eu quero deixar aqui para você. Eu sei que essa palavra, ela tem um endereço certo. Ela tem um endereço certo, essa palavra. Porque assim, ela queimou muito no meu coração quando a missionária me fez o convite. E já era uma palavra também que eu estava pedindo ao Senhor para estar ministrando em um determinado lugar. E o Senhor me queimou essa palavra e eu sei que é uma palavra que vai falar com várias pessoas e eu sei que essa manhã ela tem um endereço certo. E nós vamos ver que em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que sobre a descida do Espírito Santo, né? E o dia de Pentecostes, nós sabemos que é a segunda festa judaica, uma das maiores festas judaicas, e ali a segunda festa, ela, na verdade, depois de 50 dias da festa da Páscoa, acontece a festa de Pentecostes, que também é chamada a festa da colheita, porque ali era entregue as primícias da colheita ao Senhor. Então também é chamada de festa das colheitas. E é engraçado que hoje, né? Hoje para nós, Pentecostes simboliza, né? O que, né? O início as primícias, né, das almas, né? Ela simboliza para a igreja o início da colheita de almas, né? Nós estamos aqui para ganhar almas para o Senhor e para ser usado por Ele. E mais para nós sermos usados pelo Senhor e ganhar essas almas, nós precisamos ser revestidos desse poder do Espírito Santo. E o texto vai dizer, né, vai se iniciar dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. É que eu quero parar, porque o Senhor falou comigo aqui, estão todos reunidos. Eu quero falar sobre o poder que tem as reuniões, o poder que é quando nós nos reunimos, o poder que é quando nós estamos juntos em oração e em reunião. Há um poder nisso, nessas reuniões, quando nós estamos reunidos. Às vezes nós vamos para a igreja, às vezes nós nos reunimos aqui no Zoom, no projeto Mães e Filhas que Oram, e às vezes nós pensamos, é mais um devocional, é mais um dia de oração. Não, é um dia que Deus pode manifestar o poder. É um dia que Deus pode te responder. A nossa expectativa, elas têm que estar sempre em Deus. É porque como vira uma rotina e um hábito de nós estar sempre na igreja, sempre nas reuniões,
Parece que nós não colocamos mais a expectativa em Deus. E eu quero falar sobre isso porque na Bíblia vai nos mostrar o poder de Deus manifestado quando o povo se reúne. Enquanto nós estamos aqui neste Zoom, reunidos aqui com os irmãos, nesse projeto Mães e Filhas que Oram, por mais que você não veja, Deus está trabalhando dentro da sua casa. Deus está trabalhando no meio dos seus filhos, porque você está se reunindo com os seus irmãos. Você está se reunindo para ver o agir de Deus. Então, quando Deus chama o povo para se reunir, é porque ele quer se mover. Nós vemos Deus chamando Moisés, nós vemos Deus falando com Josafá, reúne o povo em jejum, reúne o povo. Esther, escolhida para um propósito, e nós vemos Esther o que? Ela poderia ter enfrentado uma batalha sozinha, mas não, ela fala, junta todos os judeus, ajunta todos. Por quê? Porque ela não venceria aquela guerra sozinha. Tem guerras que você vai enfrentar sozinho e tem batalhas que você vai enfrentar com a sua igreja. Tem batalhas que você vai enfrentar com seus irmãos. Tem batalha que serão vencidas com o povo de Deus unido. E o que o Senhor tem trazido ao meu coração nesses dias é que ele vai aquecer o coração do povo para buscar a ele. Ele vai aquecer o coração da igreja para que o povo se reúna mais, para que estejam mais unidos, para que estejam mais juntos, porque o Senhor, ele quer mover, ele quer fazer alguma coisa sobrenatural sobre o nosso meio e sobre o meio do seu povo, e ele quer todos juntos, ele quer todos reunidos, porque ele vai derramar um poder. Tem batalhas que você enfrentará sozinha, é Deus trabalhando o seu caráter, é Deus mudando você, é você enfrentando sozinha, mas tem guerras que nós vamos vencer junto com os nossos irmãos. No Salmo 133, ele vai dizer que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso. Ele especifica o óleo ele é precioso, ele desce sobre a barba de Arão e ele desce sobre a orla da sua veste. Deus se agrada desta comunhão, Deus se agrada desta unidade. E eu creio que Deus vai estar movimentando o povo dele para buscá-lo nessas reuniões. Eu sinto, no meu coração que Deus fará reuniões a qual você não está esperando nada, mas que haverá um mover de Deus muito grande. Haverá um mover de Deus muito grande sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre esse ministério Mães e Filhos que Oram. Porque às vezes nós reunimos aqui e estamos aqui, parece que tem tão pouca gente, parece que isso não vai dar nada, mas Deus está vendo aqueles que estão se reunindo em um só propósito, em um só objetivo, e ele vai derramar algo sobre esse projeto. Ele vai fazer algo grandioso nesse projeto, porque aqueles que estão reunidos, eles verão o poder da oração e de estarem juntos. A oração, ela move o coração de Deus. Lá em Atos 12, Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha o poder da igreja que ora. Enquanto a igreja ora, vidas são libertas. Enquanto a igreja clama, vidas são salvas. Almas são resgatadas. Cadeias são quebradas. Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia oração. A igreja orava. A igreja clamava pelo Senhor. Olha o poder que tem as reuniões. Quando Pedro, que ele cai em si, e ele vê que ele está liberto, em Atos 12, nós vamos ver que Pedro, considerando nisto, ele foi à casa de Maria, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olha a Bíblia dizendo de novo, muitos estavam reunidos e oravam. Eles oravam e provavelmente oravam por Pedro, mas olha só o poder da libertação, porque aquele que é liberto, ele tem desejo de andar com os santos. Aquele que é liberto, ele tem desejo de estar no meio do povo que ora. Aquele que é liberto, ele é separado do santo, e o profano não anda junto, é separado. É uma característica aqui de quando você é liberto, a primeira coisa que você faz é desejar a oração, é desejar lugares que buscam ao Senhor. E nós vamos ver isso. Pedro, caindo em si, vai para a casa de Maria, aonde os seus irmãos estavam orando.
Deus, ele é muito poderoso e a oração coletiva, ela tem um poder muito grande. E eu quero encorajar você nesta manhã a continuar nesse projeto, a continuar em oração, seja no Zoom, seja na igreja, seja aonde Deus te colocar, onde Deus te plantar, continue orando. Quando Pedro bate na porta, tamanho foi o espanto. Mas eu fico pensando, Senhor, por que o espanto se eles estavam orando? Sabe, o Senhor ministrou algo no meu coração. Não se espante, não se assuste. Por quê? Porque você está orando. Deus está vendo a sua oração e de repente vai bater a resposta na porta da sua casa. Vai bater a resposta em cima da sua igreja. Vai bater a resposta em cima desse projeto. Deus chega na sua casa com a cura. Deus chega na sua casa com a libertação. E não precisa ficar espantado, porque você está orando. Você tem pedido orações aos seus irmãos. Você tem se juntado aos irmãos em oração. Não se assuste com o que Deus vai fazer, porque você mesmo que está pedindo. Ele então libera a sua bênção sobre aqueles que buscam ele. A palavra de Deus vai dizer que João, chegado após a tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Quando nós nos reunimos, a presença de Deus manifesta. Quando nós nos reunimos, ele se apresenta. Ele vai dizer lá em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É por causa dele que você está aqui. É por causa dele que você o busca. É por causa dele que você vai para a congregação. É por causa dele que você permanece. É por causa de Jesus. É por causa dele que nós estamos nesta reunião. E ele está vendo a nossa fé. Ele está vendo a sua busca, a sua intensidade. Muitas vezes até cansado, abatido. Mas aí lembra, não, vai estar um irmão lá no devocional. Vai estar um irmão lá orando. Eu também vou. Quantas vezes eu já não levantei e entrei no Zoom desanimada, mas eu lembrei, não, a minha irmã vai estar lá. Eu vou levantar. E isso traz uma força para nós. Eu não sei explicar, mas o que eu sei é que o Espírito, ele se move quando o povo se ajunta, quando o povo tem uma intimidade com Deus e o povo se ajunta em unidade para estarem juntos. O Senhor se agrada e ele vai se mover. Lá em Atos 13:1, a igreja de Antioquia jejuou e orou antes de separar Barnabé e Paulo. Isso nos indica o quê? Que quando a igreja ora, Deus dá a direção. O Espírito Santo dá direção quando você ora. Ele vai te dar direção nas decisões que você tem que tomar, porque você está buscando a direção no Espírito Santo. Ele vai te falar exatamente o que você tem que fazer, porque você está orando. Lá em Atos 16:13, em outra reunião em Filipos, Deus abre o coração de Lídia. Eles começam a pregar, eles começam a falar do evangelho. Lídia estava ali, uma mulher que não tinha entendimento pelo que nós vemos, mas aí Deus vem numa reunião, numa simples reunião, e abre o coração de Lídia. Deus pode tocar o seu coração hoje, nesta manhã. Deus pode visitar o teu entendimento nesta manhã e te trazer clareza daquilo que você não está entendendo e trazer alívio ao teu coração, aquilo que você não está entendendo. Por quê? Porque você se dispôs a se reunir com seus irmãos. E quando nós estamos juntos, ele opera. Em Atos 16:25, em outra reunião de oração em Filipos, Deus abriu as portas da prisão, enquanto Paulo e Silas cantavam. Cantavam com a sua alma angustiada, sendo torturados. Eles cantavam ao Senhor, mas a igreja provavelmente orava por eles. Paulo e Silas oravam, eles cantavam e os outros presos ouviam, e as cadeias foram quebradas. O que eu quero trazer para nós nesta manhã é o poder que tem a oração. Se ela tem um poder individual, imagina ela coletiva, imagina ela no meio do povo de Deus,
Deus, o povo clamando em um só propósito, em um só objetivo. Como Deus não vai inclinar o seu coração? A oração, ela é o termômetro da igreja. A oração é o termômetro da sua vida. Se você está esfriando, corre para o Senhor, corre para a oração e busca Ele em oração, porque a oração é o termômetro na vida de um crente. E essas reuniões, elas são poderosas. E eu quero encorajar cada um a permanecer nesse devocional, a permanecer em oração na sua igreja, a permanecer em oração em algum momento do Zoom. Permanece, porque quando você menos espera, Deus vai agir. Eles estavam assentados. O texto vai dizer que eles estavam assentados, nos dá a entender que eles não estavam esperando aquele dia. Eles não estavam esperando que seria cumprido aquele dia, uma promessa que foi feita a eles, que o Espírito Santo viria e desceria sobre eles. Eles não estavam esperando, não sabiam qual dia, mas eles estavam lá. Eles estavam persistindo, eles estavam perseverando, porque o texto vai dizer que eles estavam no mesmo lugar. E eu quero parar aqui, porque às vezes nós insistimos em estar no mesmo lugar, e insistimos em perseverar, é a nossa fé. Isso fala de constância, isso fala de confiar, isso fala de esperar no Senhor, isso fala de acreditar. E quantas pessoas ali provavelmente não olhavam para aquele povo e pensavam: o que esse povo está fazendo aí? O que eles estão fazendo aí de novo, no mesmo lugar, com a mesma oração, com a mesma coisa? E quantas vezes nós não se vemos assim, no mesmo lugar? Muitas vezes nós se vemos sempre no mesmo lugar, mas esse lugar, ele vai te trazer uma segurança, uma firmeza, um crescimento. É como se Deus estivesse olhando para nós e estivesse vendo a nossa perseverança de estar no mesmo lugar. Não perca a sua essência, não perca o seu foco, não saia do lugar se Deus não mandou você sair desse lugar. Não saia, seja constante. A palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios 14, para que não sejamos meninos inconstantes, levados por qualquer vento. Não seja levado por qualquer vento. Ai, Daiane, mas esse lugar está muito difícil. Esse lugar me constrange. É um lugar de frustração, é um lugar de lágrima, é um lugar ao qual eu preciso sair. E eu sei que você vai sair desse lugar, porque o Senhor, Ele está chegando para que você saia desse lugar. Mas o importante é você sair no momento certo. Ele está nos ensinando a esperar. Ele está te ensinando a confiar nele. Ele está te ensinando a acreditar nele, porque no momento certo ele vai tirar você desse lugar. O Senhor vai tirar você desse lugar. Olha, aquele que aprende a esperar, ele tem a estrutura. E quando ele tem uma estrutura, isso quer dizer que ele tem raiz. E quando ele tem raiz, ele não perde a sua essência facilmente. Então, primeiro, Deus, ele nos prepara no lugar. Ele nos prepara no lugar para que possamos receber da parte dele depois. Deus estava preparando esse povo e eles estavam insistindo no mesmo lugar. Ele vai dizer, lá na palavra do Senhor, vai dizer: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficai em Jerusalém. Eu não sei o que está te inquietando. Eu não sei o que está querendo tirar você do lugar, mas o Senhor está dizendo: ficai e esperai, porque o Senhor é que vai mover. Haverá mudança, haverá transformação. Só não saia do lugar precipitadamente, só não saia do lugar apressada, não. Deus vai te tirar desse lugar de frustração. Deus vai te tirar do lugar
lugar da enfermidade. Mas, irmã Daiane, você não sabe como está a minha casa. O Senhor vai te tirar deste lugar. Haverá mudança na sua vida. Haverá transformação. Ele só está dizendo: ficai, ficai e espera. E espera, porque você verá que eu mesmo, o Senhor, vou mover e vou tirar você desse lugar. E está quase pronta. Você está quase pronta. O Senhor está te ensinando, é só esperar. É só confiar e criar raízes, ter maturidade para receber o que o Senhor vai te entregar. Só espera. Irmã Daiane, como que vai acontecer? E como que acontece a mudança? De repente. Ela acontece de repente. Nós não temos como controlar Deus. Nós não controlamos Deus. Você pode chorar, você pode ficar emburrada, você pode não falar com Ele. Você não comove Deus. De repente, Deus age quando Ele olha para você e Ele vê que as suas raízes estão aprofundadas e que você perseverou e que você esperou nele. Ele diz: ela está pronta. Eu vou agir com o meu de repente e eu vou trazer mudança. E é assim que o Senhor faz. E por que que ele faz? Porque ele cumpre o que ele prometeu. A palavra do Senhor vai dizer, em Números 23:19, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Falaria ele, não confirmaria? O Senhor é fiel para agir na sua vida. O Senhor é fiel para cumprir na sua vida. E o Espírito Santo falava no meu coração: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, o dia do cumprimento está chegando na sua vida. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei qual é o lugar de incômodo que você se encontra, e o lugar a qual você tem desejado sair, porque às vezes você pensa: eu não rompo, eu não cresço, as coisas não vai, não acontece, mas o Senhor está somente te moldando, porque o Senhor vai te levar para outro nível, o Senhor vai te levar para outra estação. Ele vai te tirar de um lugar e vai te colocar em outro. E vai acontecer de repente. Irmã Daiane, como que acontece esse de repente de Deus? O texto vai dizer que de repente veio do céu um som como de um vento. E veio um som, não foi um vento. Veio um som. Mas eu quero aqui frisar o vento, porque o vento, ele representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele quer mover, né, ele vem de várias formas. Ele vem como vento, ele vem como fogo, né? E assim é o agir de Deus na nossa vida. Ele representa o Espírito Santo. E quando nós esperamos no Senhor e ficamos firmes nele em oração, sem vacilar, sem sair da direção do Espírito, sem tomar decisões, sem falar com Deus, Deus começa a nos observar e ver que estamos prontos a sair daquele lugar. E ele então vai nos levar a outro nível com ele. E é através desse vento. Lá em João vai dizer assim: a palavra do Senhor vai dizer, né, que o vento, ele assopra onde quer e ouve a sua voz. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim como Deus controla o vento, o Espírito Santo controla a nossa vida. Ele tem que dominar a nossa vida. Ser guiado pelo Espírito é deixar ele trabalhar o nosso caráter, é deixar ele trabalhar dentro de nós e nos movimentar aonde ele quer. O Espírito Santo é aquele que nos leva ao cumprimento da promessa. Quando você deixa ele te guiar, ele vai te levar ao cumprimento da promessa. Então, o que nós temos que estar firmes no mesmo lugar, esperando a mudança no Senhor e sabendo que o de repente dele acontece. E como que vem esse de repente? O Senhor tem trazido ao meu coração, dentro desta palavra, que eu estou resumindo ela, para que eu consiga terminar, que ele vai trazer um vento
vento, vai vir um vento. Eu não sei aonde você está clamando, eu não sei o que você está pedindo, eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor, mas que para haver mudança, ele vai enviar um vento, e é o vento do Espírito Santo, e é este vento que move, e é este vento que assopra, vai soprar nas áreas da sua vida. Deus vai soprar na área da sua vida, vai soprar dentro da tua casa. Deus vai soprar no teu ministério, ele vai soprar e vai trazer vida aonde não tem mais vida, porque às vezes o tempo da espera mata os nossos sonhos, mata os nossos projetos, mas hoje, nesta manhã, o Senhor está trazendo vida para o teu projeto, o Senhor está trazendo vida para aquilo que você sonhou, mas você enterrou, porque esperou demais, já não é mais tempo, já está muito tarde, não está tarde, não está tarde, ele está no tempo, e o Senhor vai soprar, e vai trazer vida para a sua casa, ele vai trazer vida no teu casamento, ele vai trazer vida sobre os teus filhos, o Senhor trará vida nesta vida espiritual, assim como ele disse lá em Ezequiel, ele disse, Ezequiel profetiza ao Espírito, profetiza sobre este vale de ossos secos, profetiza, ó, vem os quatro cantos, vem o vento e assopra sobre esses mortos para que vivam. Vai viver. Ninguém vai morrer na espera, ninguém vai morrer na prova, ninguém vai morrer na tribulação, porque o Senhor vai soprar o vento e ele está trazendo vida aí, está trazendo vida no teu ministério, está trazendo vida na tua casa, está trazendo vida nos teus sentimentos, porque o inimigo tem bombardeado, tem trazido angústia e aflições, mas o Senhor está trazendo vida. Eis que vem um vento aí e vem da parte de Deus. Não temas, porque o vento vem e o Senhor vai pôr tudo no lugar e encher toda a casa. O vento limpa a casa, mas ele também enche a casa da sua presença. Não tenha medo da mudança. Às vezes, o problema não é estar no mesmo lugar. Às vezes, o problema é nós não queremos sairmos do lugar. É não queremos sair do comodismo. É não deixar Deus te tirar. Mas o Senhor vai arrancar, porque você está no mesmo lugar. Tem se sentido bloqueada, tem se sentido paralisada, mas o Senhor está dizendo através da sua palavra que o tempo dele te tirar deste lugar chegou. Ele vai te arrancar e todos verão uma diferença na sua vida, porque o Senhor mesmo fará. É o Senhor mesmo que fará. E como um vento encheu toda a casa em que estavam assentados, em dias comuns, em dias ordinários, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Em um dia comum como esse, Deus pode te visitar no dia de hoje e Ele pode trazer a resposta que você espera. Ele pode trazer a mudança que você espera. Em um dia comum, Deus age e faz nas nossas vidas. O vento que o Senhor está trazendo é para nos direcionar e nos levar ao rumo do cumprimento da promessa. Porque às vezes nós desejamos e queremos, mas pensamos, Senhor, como? Você vai perceber que vai estar chegando um vento, o Espírito Santo, ele vai agir sobre a tua casa e sobre a sua vida, e como um fogo, que a Bíblia vai dizer que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo representa
fogo. E se ele representa fogo, isso representa a purificação. Isso representa a santificação. A mudança que Deus vai trazer é para a santificação, porque é para a glorificação do nome dele. Ele cumpre a sua promessa, ele cumpre, mas ele cumpre para glorificar o nome dele. E para que você não perca a sua essência, este fogo vai te purificar. O fogo do Espírito Santo, ele vai nos santificar, ele vai te separar. É isso, esse fogo nos equipa, nos prepara e nos capacita a viver o propósito de Deus. Você quer sair do lugar? Quer viver uma mudança? Quer ser cheia do Espírito Santo? Deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo queimar as impurezas. Deixa o fogo queimar o coração. Libera aí o perdão. Não deixa esse ressentimento entrar no teu coração, porque o Espírito Santo quer fazer uma grande obra de santificação no meio do seu povo e trabalhar o caráter, irmão. E o caráter é algo muito difícil de ser trabalhado. Se não for o fogo do Espírito, é muito difícil. E ele não nos mata. Esse fogo não te mata. Moisés, vendo a sarça pegar fogo, mas a sarça não se consumia. Assim é o crente. O crente que deixa o Espírito Santo trabalhar. O crente que o Espírito Santo habita nele. O fogo queima. O fogo abrasa. E ele vai queimando as impurezas. E ele vai purificando. Mas você não se queima. Ele não te mata. Você não morre. O fogo te purifica. Então, talvez o lugar que você esteja doendo, esteja difícil, você esteja derramando lágrima, mas o Senhor está dizendo: eu estou te purificando para algo maior. Eu estou te limpando e estou te moldando e te capacitando para viver guerras maiores. Eu estou te capacitando para viver o propósito, porque eu vou te arrancar deste lugar. Eu vou te arrancar desse estado a qual você se encontra. E eu vou te encher do meu Espírito Santo. E eu vou fazer o propósito que eu te prometi. Mas deixa eu te purificar. Deixa eu te separar daquilo que eu não quero. Deixa eu te separar daquilo que me desagrada. Deixa eu te separar. Deus vai trazer um tempo a qual ele vai encher o seu povo do seu Espírito, do Espírito Santo, para uma obra específica. Para uma obra específica. Ele vai nos encher do seu Espírito. Ele vai purificar o seu povo e aquecer. Nós não viveremos somente da misericórdia, mas viveremos a virtude do Espírito Santo e a plenitude do Espírito. Há uma graça sobre a nossa vida. E essa graça, ela nos capacita. Ela não só nos sustenta, porque às vezes nós pensamos: ai, Senhor, obrigado pela tua graça que me sustenta todo dia. É ela que te sustenta, mas esta mesma graça que te foi dada, hoje ela te capacita a viver uma vida com Deus. A mesma graça que te sustenta e que te ajuda a caminhar é a graça que te capacita a viver o propósito, que te capacita a viver as Escrituras. Há uma graça sobre nós que nos capacita a fugir do pecado. É que às vezes nós olhamos e pensamos: não, eu não vou cair nesse pecado. E por quê? Porque é uma graça que te capacita. Esta graça, ela nos capacita a viver uma vida em santificação. Porque às vezes nós pensamos: meu Deus, como que eu vou viver uma vida em santificação? Porque eu sou falho, eu sou pequeno, eu não consigo. E o diabo vai pondo isso na sua mente, porque nós somos fracos, mas em Deus nós somos fortes. Nele você tem força. Quando você se submete à graça e quando você se depara com o pecado, a graça é que te capacita a não pecar. É essa graça. Porque às vezes nós vemos a graça de uma forma que eu errei, a graça me cobre. Eu erro, a graça me sustenta. Eu vacilei, a graça... É claro que existe isso, há perdão em Deus, mas também há uma graça que ela te fortifica de uma tal forma que você se santifica.
e você consegue vencer as suas próprias falhas. Você consegue vencer os seus erros, você consegue se submeter a Deus e a passar por cima de você mesmo, porque muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Deus está nos chamando a ser cheios do Espírito Santo. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, busque ao Senhor em oração. Busque a Deus para você ser cheia do Espírito Santo. Talvez o que você deseja é ter uma experiência com o Espírito Santo. Talvez você deseja ser batizada no Espírito Santo. Talvez você deseja ser usada num dom que o Espírito Santo pode te entregar nesta manhã. Talvez você deseja ser usada dentro da tua casa como uma mulher sábia. O Espírito Santo pode te dar sabedoria nesta manhã. Hoje, nesta manhã, o Espírito Santo, ele vai abrir o nosso entendimento. Ele vai despertar o dom que há em ti, como Paulo disse. Desperta, Timóteo, desperta o dom que há em ti, meu filho. Desperta, tem um dom aí e foi colocado pelo Espírito Santo. O Senhor vai aquecer o teu coração para ser usada como era antes, para falar da palavra como falava antes, para orar pelas pessoas como você orava antes. Ele vai ativar o teu coração e te encher do Espírito Santo. Se você não é batizada com o Espírito Santo, busque ao Senhor. Vai para a oração, entra no jejum, entra no propósito, para que o Senhor te batize com o Espírito Santo. Por quê? Para que isso venha te revestir de poder. Para que essa capacitação aumente em você buscar ao Senhor e servir a Ele na obra do Senhor. Eu creio que nesta manhã o Espírito Santo, ele está em nosso meio. Ele está conosco nesta manhã e ele deseja que nós sejamos cheios do teu Espírito. O Senhor tem lugares diferentes para nós. O Senhor tem estação nova para nós vivermos. Ele só está dizendo: deixa o meu Espírito Santo te guiar. Deixa este vento entrar e mudar e fazer mudança. Deixa o fogo te purificar, porque eu quero te levar para outro lugar. Deus tem um outro nível para nós. Deus tem um outro nível para a sua igreja. E quando a igreja se reunir para orar, nós estamos ali com a oração no Zoom. Eu tenho incentivado as mulheres, principalmente na quarta-feira, para estar... Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.